A nova geração de militantes negros vem produzindo novos saberes e novas práticas sem perder o contato com a tradição. Organizados em coletivos, eles vêm ganhando cada vez mais espaço e reconhecimento dentro da comunidade negra e fora dela. O protagonismo da juventude negra se acentua com a liderança de mulheres negras. E para tratar deste assunto e muitos outros, conversaremos hoje em nosso estúdio com a educadora social, idealizadora e diretora executiva do Odara Cultura e Missão. Sejam bem-vindos ao CULT-NE na TV. Fabiola Oliveira, tenho 34 anos, eu sou mulher preta, educadora. Uma das lideranças femininas do movimento negro contemporâneo, Fabiola Oliveira lidera uma organização voltada à promoção sociocultural da juventude de periferia. Esse trabalho busca suprir a ausência do Estado e oferecer oportunidades de ascensão aos moradores dessas comunidades, incluindo o estímulo ao empreendedorismo. Nossa convidada de hoje é educadora social, idealizadora e diretora executiva do Odara Cultura e Missão, programa pautado na experiência com jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade social. Através do programa Odara, ela realiza oficinas de formação cidadã com a metodologia das rodas de conversa e de fomento ao empreendedorismo cultural e social. Integra o coletivo de mulheres pretas cristãs na resistência, ambiente de discussões acerca da prática do racismo em espaços religiosos. Temos o prazer de receber Fabiola Oliveira. Fabiola, como é trabalhar com essas pessoas em situação de risco? Bom, antes de tudo, é um aprendizado muito grande, né? Quando a gente inicia um trabalho na base, atuando com juventudes, né, em vulnerabilidade, sobretudo juventudes que têm, enfim, envolvimento com criminalidade e com mulheres que são vítimas de violência doméstica, a gente, num olhar meio messiânico, parece que vamos ajudá-los e que vamos transformar a vida das pessoas a partir dos conhecimentos que a gente vem acumulando e de possibilidades e de viabilizar acessos e tal, né? Infelizmente, o nosso primeiro impulso é esse, acharmos que nós vamos ajudá-los. E, de repente, quando a gente começa na trajetória, antes de viabilizar qualquer tipo de acesso, a gente precisa conhecer os afetos dessa pessoa. Entender o que, às vezes, para mim pode ser muito importante, para ela não é uma prioridade no momento. É aquela história. É um pouco conhecer mais o universo dessas pessoas. Justo. É para não incorrer no risco da gente reproduzir a prática da branquitude que sempre foi feita com a gente. De impor valores. Impor valores, impor necessidades e não perguntar quais são os afetos que estão se movimentando dentro de mim. Então é nesse processo onde eu me coloco despida dos meus títulos, da minha formação, seja acadêmica ou da minha formação pessoal mesmo, e preciso me embrenhar, preciso mergulhar no mundo dessa pessoa. Aí eu percebo que eu aprendo muito mais, que eu ajudo muito mais, que eu me transformo nesse processo. Tem sido vasto, porque não é só bom, não é só tranquilo. Tem sido vasto porque eu tenho conhecido muitos sentimentos também. Eu tenho muita dor? Muita dor, medo, porque nesse processo de relação e de caminhada com essas pessoas, nós acolhemos pessoas na nossa casa. Então, a nossa casa fica visada, nós nos sentimos, sim, vulneráveis. Nós vivemos a experiência, a gente vive o rito de passagem, nós vivemos também o medo de sermos perseguidos, o medo de sermos destituídos da nossa agência mesmo, desqualificados, porque são muitos que desqualificam quem trabalha muito perto da base.
Mas tem sido uma experiência fundante, a gente tem se transformado. Quando eu digo a gente, eu digo a mim, meu esposo, Todos a minha que têm família, se envolvido. que caminha nesse projeto, que não é só trabalho, é projeto de vida mesmo. Qual o principal desafio que você tem encontrado nesse processo? Então, os processos mais desafiadores nessa nossa caminhada com pessoas são os acessos, viabilizar os acessos mesmo. A gente está falando de pessoas que há anos não vão no dentista, mulheres que há anos, e eu não estou falando 1 ano, 2 anos, eu estou falando de 10 anos, 20 anos, mulheres que têm 7, 8 filhos e que só viveram a experiência do trato ginecológico no momento do parto. E eu não preciso nem dizer que nesse momento do parto, muitas das vezes, elas sofrem violências obstétricas, porque elas estão na estatística dos 69% de mulheres negras que vivem violência obstétrica no sistema público de saúde. Então, garantir atendimento de saúde para essas mulheres, construir um repertório afirmativo para que essas mulheres percebam que a vida delas pode ser potencializada se relacionarem novamente com processos educativos, como aprenderem a ler, porque a gente está falando de uma maioria de mulheres, e falo de jovens também, que são analfabetos funcionais, por exemplo, alguns mal sabem assinar o próprio nome, convencê-los que o espaço escola não vai ser violento como a vida já é um outro processo. Então, a gente está falando disso, sabe? Acesso de saúde, acesso de educação, garantir esses serviços que não estão nas nossas mãos. Eu passo muito pelo serviço público e por apoiadores, que são médicos ou que podem viabilizar isso. E aí, esses são os principais desafios. E o judiciário e a polícia? Bom, eu não vou nem dizer que eles são desafios. Eles são impeditivos mesmo. A gente precisa ser bastante honesto e tratar a realidade com a dureza que está posta para a gente todos os dias. Quando a gente está falando de juventude em situação de abrigamento, a gente está falando de abrigos, e aí eu estou falando aqui no município do Rio de Janeiro, que não abrigam, que ajuntam jovens e adolescentes. Obviamente, que eu estou falando do macro, porque se a gente for avaliar o micro, existem abrigos municipais que têm gestões muito importantes, muito afirmadas e muito comprometidas realmente com o desenvolvimento social e psíquico dessa criança, desse adolescente. Mas a gente está falando num aspecto macro de um espaço que mais amontoa crianças do que necessariamente acolhem. Curioso que você fala disso e a gente se lembra do que está acontecendo nos Estados Unidos com os filhos de imigrantes. Não é? E é basicamente isso. A gente não está falando de pessoas constituídas de agência, de humanidade. A gente está falando de amontoado de carne e que atrapalham o espaço social e que precisam ser retidos em algum outro. Mas não existe um acompanhamento psicológico ajustado. Quando a gente está falando de jovens, aí a gente falando de adolescentes que estão dentro dos espaços de socioeducativo. A gente está falando de jovens, por exemplo, que convivem dentro dos seus alojamentos com ratazana. A gente está falando de mais de 80% de juventudes que passam por socioeducativo, seja em unidades masculinas ou femininas, seja em unidades de semi-liberdade, como unidades de internação, que pegam sarna. Sarna. Eu estou falando de sarna. Né? Parece uma coisa do passado. Eu estou falando de sarna em 2018. Né? E aí como que eu não cheguei ainda no trato psicológico, né? Porque eu estou falando de um ambiente que muitas das vezes o menino sai. Quando a gente pensa em juventude em conflito com a lei, parece que a gente está falando só de pessoas que comem lavagem, né? De pessoas que necessariamente vivem uma condição paupérrima. São muitos os meninos que chegam nesses ambientes e que vêm, sim, de territórios e vida empobrecida, mas que conhecem a miséria e conhecem a fome e conhecem a ingestão de alimentos de péssima qualidade dentro de um espaço de socioeducação. Não tinham isso antes? Não tinham isso antes. Não estou falando nenhuma medida, que são meninos que vieram de condomínios de luxo com um sistema de circuito fechado. Mas eu estou falando de meninos que conhecem comida com bicho dentro do espaço de socioeducação, que conhecem cama com ácaro em espaço de socioeducação. E aí, quando a gente fala das mulheres nos abrigos judiciais, por exemplo, de mulheres que estão vitimadas pela violência dos seus cônjuges, porque eu não vou chamá-los de companheiros, né? E elas chegam nesses espaços, não existe uma caminhada psicológica para essa mulher que, ainda que vivesse a violência, mas ainda assim tinha uma vizinha, tinha alguém da padaria que ela ia, tinha alguém em volta.
existe uma necessidade nesses espaços que é inegável. Não tem como reproduzir todo um afeto do ambiente familiar em espaços como esse. Mas se a gente está falando em ressocialização e reconstrução da agência de pessoas, a gente precisa começar a conversar de afetos nesse lugar. Isso implica que a necessidade de profissionais muito bem preparados para isso e, de uma certa forma, com um sentido de missão. Naturalmente. E aí a gente entra num outro assunto muito delicado. A gente está falando de um funcionalismo público que, por exemplo, quando minha falecida mamãe era viva e foi funcionária pública do Ministério Público, né, do Ministério da Saúde. Quando mamãe falava, quando ela conseguiu o emprego dela, quando ela passou no concurso, era com valor. O funcionário público, ele se sentia aquela pessoa, aquele agente do Estado, aquele agente que transforma a vida das pessoas. Era uma importância, né, que o funcionário público Como era, carrega. de uma certa forma, o professor. O professor era aquele sujeito que era capaz de transformar a vida de pessoas. Existiam pessoas, por exemplo, na minha família, a minha mãe, o pouquinho de tempo que ela conseguiu estudar é porque minha avó dizia que aquele pouquinho de tempo ia fazer com que minha mãe não fosse empregada doméstica para sempre, como de fato aconteceu. Mas hoje a gente está falando da lógica do funcionarismo público completamente desconectada desse prestar serviço ao outro, em ser via de humanização e de cidadania para o outro. A gente está falando de só mais um espaço no mercado. Então a gente está falando de pessoas que estão dentro do funcionarismo público lidando com material humano, que, eita, materialzinho complicado, que somos nós, lidando como se fossem amontoados de papéis em cima da mesa. Quando eu falo de afetos, eu não romantizo a discussão dos afetos. Não mesmo, embora tenha o lugar da romantização, tenha sim. Mas quando eu falo de afeto, eu falo de via de construção, de reconstrução de agências. Porque é impossível eu viabilizar através dos meios técnicos que eu tenho, através, seja dos conhecimentos, sejam dos apoiadores do nosso projeto, é impossível eu chegar nessa pessoa se não for pela via do afeto. Eu vou continuar dando dentista para ela porque o dente está ruim. Eu vou continuar dando ginecologista para ela porque o trato ginecológico dela não está legal. Eu vou continuar, sei lá, trabalhando, oferecendo tratamento neurológico para o jovem porque ele precisa de acompanhamento neurológico. Mas eu não sei quem ele é. Eu não sei quem ele é. Faz isso de uma forma genérica. Genérica e técnica apenas. Técnica. Né? Sem envolvimento. E a gente tem um monte de técnicos dentro desses espaços, mas com muito pouca formação humana. E isso tem transformado o nosso estado no caos humano que a gente tem tido, né? Um dos aspectos que vocês têm trabalhado, o Odara tem trabalhado, é o estímulo ao empreendedorismo nessas comunidades. Como é que isso tem sido feito? Isso vem um pouco na verdade, vem bastante do nosso entendimento de construção de repertórios afirmativos. Então, o que significa isso? Bom, vamos pensar na gente, né? Vou falar de mim. Eu, com 14 anos, eu sabia que eu podia estudar no Colégio Pedro II e no Cefet, se eu fizesse uma prova e passasse. Eu sabia que eu podia fazer no Cefet um ensino técnico e segui-lo, ou, como aconteceu comigo, estar dentro do Cefet e conhecer muitas pessoas ligadas ao movimento social. Ganhar capital social. Ganhar capital social. Mas tem muitas meninas que moram na favela do Aço, em Vila Paciência, na zona oeste do Rio de Janeiro, que nunca ouviram falar que uma mulher parecida com ela, uma mulher negra como ela, pode ser pedagoga e ter um espaço de construção e trabalhar com artistas, bem como trabalhar com pensadores, trabalhar com pessoas que estão fazendo movimentos sociais. Eu aprendi isso porque a minha mãe ouviu falar que uma menina de 14 anos podia fazer o ensino médio numa escola pública federal. Porque a mãe da minha mãe ouviu falar que se ela estudasse um pouquinho que seja, ela não ia ser empregada doméstica pro resto da vida. Essa é a questão do repertório. Eu tenho uma cartela de opções que não são apenas reproduzir o que as mulheres da minha família fizeram a vida inteira, que foi ser empregadas domésticas, e que os homens das gerações anteriores da minha família, que trabalharam com construção civil, e ser aquela pessoa que vai servir a vida inteira. Então nós vamos voltar no próximo bloco com a questão do empreendedorismo. Fique com a gente.
Hoje estou conversando com Fabíola Oliveira, educadora social, idealizadora e diretora executiva do Odara Cultura e Missão, e integrante do coletivo de mulheres pretas cristãs na Resistência. Fabíola, você poderia dizer de como vocês estão realizando esse trabalho do estímulo ao empreendedorismo? Então, a nossa caminhada com o Odara ela é bastante relacional, né? A gente vem experimentando essa construção dos repertórios afirmativos a partir da relação, a partir da caminhada mesmo. Então, a gente atrai essa juventude para a gente. Atrai como? Atrai através de caminhada. Quando estamos nesses espaços, né, produzindo as oficinas de formação cidadã, a gente, quando são espaços de privação de liberdade, a gente atua especificamente dentro desses espaços. Quando a gente está falando dos espaços como é que fala? De semi-liberdade, a gente tem a possibilidade de... Perdão, semi-liberdade. A semi-liberdade é um processo onde os jovens ficam durante a semana dentro do socioeducativo e saem no final de semana para o retorno dos seus lares. E nesse processo a gente caminha com essa juventude, a gente se encontra, a gente se vê. E aí a gente experimenta essa prática da reconstrução da cidadania no dia a dia. Não só com palestras, não só com esse formato, mas com comer um cachorro-quente juntos. E quando acaba de comer o cachorro-quente, joga o lixo no chão. Você conversa, não joga no chão não, amado. E aí quando você está falando sobre meio ambiente de uma forma super natural e tal. E nesse processo de caminhada, de atração dessa juventude com a gente vai inserindo essas juventudes nas atividades do Odara, que são atividades voltadas para as rodas de conversa, que é a metodologia que a gente usa, de construção de conhecimento a partir da nossa ancestralidade, que é a griotagem. O que é a griotagem? Senão uma grande roda de pessoas mais jovens, ouvindo pessoas mais velhas e que têm experiências de vida, e ensinar. A nossa experiência africana é oral. Então, as rodas de conversa se baseiam nesse modelo. Na transmissão entre gerações. Entre gerações. Mas não necessariamente as rodas de conversa só tem pessoas mais velhas, mas a gente entende que a nossa juventude também pode exercer a griotagem a partir de compartilhamento do que vem vivido no caminho. E esses jovens, na medida que eles estão com a gente, eles vão começando a perceber que existem pessoas que trabalham com audiovisual, existem pessoas que fazem produção de conteúdo, existem pessoas que escrevem, existem pessoas que fazem assessoria de produção, existem pessoas que entram em contato. E aí nisso, deixa eu fazer uma transmissão ao vivo, faz com seu celular mesmo. Mas eu estava pensando que em vez de estar organizado assim, pode estar organizado assado. Isso é produção. Mas eu estava pensando que em vez de falar aquilo, poderia falar aquilo outro. Isso é produção de conteúdo. E na medida que esse jovem vai fazendo, ele vai sendo alertado que aquilo que ele faz não é só algo tão natural assim. Se chama assistente de produção, se chama operador de áudio e vídeo, se chama isso. E nisso, esses jovens vão começando a perceber que eles podem empreender com a sua própria vida nas áreas da cultura e da educação. Eles ampliam as suas expectativas. Naturalmente. E claro que dentro disso, pessoas como você, exercem aquele papel que em inglês eles chamam de role model, Sim. modelo de comportamento Sim. social. Se ela pode fazer, eu que sou parecido com ela, posso fazer também. Naturalmente. É uma responsabilidade. Sim, pois é. Por isso que esse trabalho, eu disse lá no início, eu aprendo muito mais do que qualquer outra coisa. Porque eu tive que entrar num processo de autoconhecimento muito grande. Eu tive que começar a empreender na minha própria vida. Eu tive que começar a pensar em autocuidado. Eu tive que começar a pensar em me autogerir, gerir os meus afetos. Porque eu não preciso ser um fake, eu não preciso ser a pessoa perfeita que faz tudo certinho o tempo todo. Mas eu preciso ser a mulher negra que assume as responsabilidades daquilo que faz. Seja a responsabilidade afirmativa, como a responsabilidade que às vezes destrói processos e que às vezes dá tudo errado e que precisa voltar. O entendimento de Sankofa, né? Eu preciso estar o tempo inteiro percebendo o que está atrás, o que aconteceu antes, para que eu me alimente disso e prossiga num futuro afirmativo. Uma questão que está muito em pauta na sociedade brasileira hoje, quando se fala de questão racial, Sim. é a intolerância religiosa. Sim. E você está envolvida com uma organização que combate a intolerância religiosa Sim. a partir de uma perspectiva cristã. Sim. Você poderia explicar isso para a gente? Claro. Eu faço parte do coletivo Pretas Cristãs na Resistência, onde eu caminho com minhas irmãs, mulheres pretas,
que vivem a experiência do Cristo e do Evangelho dentro de um espaço que, antes de ser um espaço espiritual, nós não podemos negar que ele é um espaço social composto de pessoas. Nós não estamos numa bolha. Somos um extrato perfeito. E quando eu digo somos, eu estou falando da instituição igreja. Somos um extrato perfeito da sociedade, com todos os seus benefícios e as suas produções afirmativas, bem como com as suas produções negativas e que destroem, que silenciam, que invisibilizam pessoas. Nesse sentido, quando a gente caminha enquanto pretas cristãs na resistência dentro do espaço igreja, a gente vem apontando e fazendo denúncia, que enquanto cristã a gente fala como denúncia profética. A fala profética é essa, uma fala de denúncia daquilo que não se relaciona com os pilares do reino de Deus, que para a gente está pautado na paz, na alegria e na justiça. Se uma mulher preta, dentro do espaço eclesiástico, só tem relegado a ela o espaço da cozinha, nós precisamos falar sobre justiça. Se os espaços de serviços gerais e de manutenção da limpeza dos espaços estão apenas relegados às mulheres negras, nós precisamos debater sobre justiça. Quando os espaços de, seja tomar conta da porta como segurança ou organizar o estacionamento, está relegado aos homens negros, na sua maioria, nós precisamos conversar sobre justiça. Quando a gente pensa no escopo da organização e das lideranças eclesiásticas no Brasil, e a gente vê uma grande maioria de pessoas brancas, nós precisamos falar sobre justiça. Questionar a branquitude? A gente precisa. Porque, sobretudo, quando a gente pensa na própria construção do Evangelho, e quando eu falo que o Cristo que eu caminho é um Cristo preto, é um Jesus Cristo preto, parece que eu estou empurrando em Jesus Cristo uma bandeira. E não, eu não estou apenas empurrando em Jesus uma bandeira da discussão do racismo. A gente só está respondendo de maneira prática uma pergunta: como um menino, como uma criança, ficaria em exílio político no Egito se fosse um menino branco, louro, dos olhos azuis? Não é uma pergunta? O que a gente faz com a igreja etíope? O que a gente faz com a experiência do evangelho dos nossos irmãos etíopes? Perdão, que foi a primeira igreja cristã organizada? Copta? Exatamente, primeira com espaços de séculos. Por que a gente fala de uma cristandade que se organiza em África, mas a gente silencia essa historicidade da construção do evangelho? Eu não estou empurrando um movimento social para dentro das discussões do Evangelho, porque na perspectiva que eu vivo hoje, o Cristo está no centro, mas o Cristo preto está no centro. E discutir o racismo dentro da igreja é sim discutir uma opressão política, uma opressão social, mas no nosso entendimento que está imbricado, né, a minha visão de cidadã e a minha visão de mulher de fé, eu discuto o pecado do racismo, porque o racismo tem matado pessoas em vida dentro daquele espaço. Você falou tem falado do Cristo preto. Uhum. O curioso é a gente perceber como é que a figura do Cristo foi embranquecendo também. Sim. Através do tempo. Ele não poderia ser, tendo nascido naquela região, ser como ele é apresentado. Não poderia. A própria Bíblia, né, que é o livro que eu utilizo como regra de conduta e vida, e que muitos irmãos que ainda que não professem da mesma fé conseguem perceber a historicidade desse livro, é impossível o Cristo ser aquele ator de novela, de época. É impossível, porque na própria Bíblia diz que nele não havia beleza alguma. Uma outra questão que a própria Bíblia nos traz: quando ele foi traído, ele precisou ser identificado através de um beijo. Ele não era popular, ele era uma pessoa que ele se misturava na multidão, como eu me misturo na multidão. Como eu, quando estou dentro do espaço de socioeducativo, se eu não trago na minha fala verbetes e terminologias que a gente acaba, por conta dos estudos e das ciências sociais, a gente se achega a elas, eu poderia ser uma mãe de um menino interno, uma tia de uma menina interna, não é verdade? O Cristo, na própria Bíblia, garante que ele, às vezes, usava uma pedra como travesseiro. Então, esse homem não tinha posses. Era impossível ele usar aquelas túnicas sempre tão conectadas com a nobreza. É impossível. Cristo tinha uma prática laboral conectada com a gente dos pés do chão,
com pessoas. A própria palavra de Deus garante que ele veio de um lugar onde quase ninguém esperava que pudesse vir coisas boas, como quase ninguém espera que venha coisas boas da Vila Kennedy, como quase ninguém espera que venha coisas boas da Malvina, a comunidade que eu sou nascida e criada, como as pessoas não esperam que saiam coisas boas do sócio-educativo, como as pessoas não esperam que saiam coisas boas de casas onde mulheres apanham de homens. Então, essa discussão de justiça dentro dos espaços eclesiásticos encontra muitas pessoas, inclusive brancas, que percebem que há um privilégio em torno, que essa cor da pele que a gente carrega, ela carrega uma série de violências que tem nos matado, literalmente. E como é que você se posiciona diante de algumas demonstrações explícitas de intolerância a partir de pessoas que se autoproclamam religiosas? A denúncia, ela precisa ser feita. Eu, enquanto mulher cristã, conectada espiritualmente e politicamente com o Cristo, eu não posso me abster. Se eu não estou enganada, é o próprio reverendo Martin Luther King, ele tem uma frase que diz que quando você se omite, quando você silencia, você já escolheu o seu lado. Você já escolheu o lado que você quer. Omitir-se é escolha adotar também. um lado. É adotar um lado. E, naturalmente, que existe uma prática, inclusive muito estimulada pelo próprio Evangelho, que não me estimula ao enfrentamento violento. Eu não quero mais odiar ninguém. Eu não quero mais ter ódio de ninguém. As violências que o racismo produz na gente, ele produz muita violência, muito ódio, muita mágoa, muita tristeza. E eu não quero mais odiar ninguém. Mas em amor, e não é um amor romântico, é um amor de decisão, é um amor que é atitude. Eu exorto os meus irmãos e compartilho com eles o entendimento de que a nossa ancestralidade, e eu digo nossa porque é minha também, eu sou uma mulher cristã, eu caminho com Cristo, mas eu não posso negar as minhas raízes. A minha família, eu fui criada dentro de um terreiro de candomblé, onde eu aprendi a ter valores, onde eu aprendi a ser a mulher que eu sou hoje. E a minha caminhada com Cristo só me faz entender que eu preciso continuar abraçando a minha família. É o Cristo que me estimula a isso, a olhar para o outro, para além das placas denominacionais e religiosas. Fabiola, foi um prazer muito grande conversar com você e encontrar mais um desses jovens, dessas mulheres negras que têm assumido esse protagonismo e levado a luta mais adiante. Muito obrigado, foi um prazer muito grande. Eu conversei com a educadora social Fabiola Oliveira. E para rever essa entrevista e todas as outras, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.cultine.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos juntos mais uma vez. Cultine é a oportunidade de os negros serem sujeitos do discurso.